livro de Apocalipse 3, o versículo número 21 e 22. Estamos a estudar alguns temas do livro de Apocalipse e nós vamos ler do capítulo 3, 21 e 22. Lemos assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a falar sobre alguns temas deste livro, sem qualquer pretensão de comentarmos todos os textos, todos os aspectos, mas apenas lembrando alguns destes tópicos, porque este livro é uma bênção muito especial para a Igreja. E o próprio livro nos diz que é bem-aventurado aquele que lê, que ouve as profecias deste livro. Então nós precisamos muito de procurar meditar, entender, sem sermos dogmáticos, sem pretendermos entender tudo, mas ir aprofundando com a ajuda do Espírito Santo, porque nós já sabemos que um dos grandes objetivos do livro do Apocalipse é revelar-nos uma pessoa que nos é muito querida. Quem essa pessoa é? É Jesus. Quanto mais nós conhecermos do livro do Apocalipse, mais vamos conhecer, não é a respeito do anticristo, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, nós vamos conhecer mais a respeito de Jesus. Nós hoje vamos, irmãos, falar sobre a segunda parte deste livro, que, conforme eu expliquei aos irmãos, corresponde às 7 cartas. Então a estrutura deste livro é muito simples. É conforme nós lemos em Apocalipse 1:19, quando se diz a João: escreve as coisas que tens visto. É a primeira parte. O que é que João viu? João viu Jesus glorificado. Foi uma visão tão impressionante que João desmaiou na presença daquele Jesus tão cheio de glória. Foi tal o peso daquela visão que o seu corpo físico não aguentou aquela glória revelada em Jesus. Então o Senhor diz: escreve as coisas que são. Perdão, as coisas que tens visto. E depois acrescenta: e as que são? Ora, as que são aquelas que estão a decorrer neste momento, que é a história da Igreja. Então nós estamos a viver um tempo presente, é o tempo da Igreja. Nós estamos a viver um período que começou lá no dia de Pentecostes, há 2000 anos, quando a Igreja nasceu, e que vai terminar quando? Quando o Senhor vier arrebatar a Igreja. Então há este longo período que hoje nós dizemos que é longo, mas quando começou a Igreja ninguém iria imaginar que duraria tanto tempo. Então são as coisas que são. E a terceira parte do livro que é: e as que depois destas hão de acontecer. E esta parte futura, ela ocupa a maior parte do livro do Apocalipse. A partir do capítulo 4, nós vamos ver, muito especialmente a partir do capítulo 6, nós vamos ver as coisas que ainda não aconteceram e que vão ocorrer depois da Igreja, mas que nos interessa saber. Nós, como Igreja, precisamos de saber por razões que depois vão ficar claras aos irmãos. Hoje nós vamos fazer uma coisa que é um pouco ambiciosa. Vamos resumir as 7 cartas. É evidente que as 7 cartas, nós temos feito estudos que duram semanas sobre as 7 cartas. Por isso nós hoje não vamos ver aqui em pormenor nenhuma carta. Apenas vamos falar sobre aquilo que é o aspecto profético. Eu gostaria de dizer o seguinte: estas cartas são cartas que podem ser vistas de 3 formas distintas. Podem ser vistas historicamente. Isto é, as cartas foram escritas a igrejas que existiram mesmo na história. Essas igrejas nós sabemos, provavelmente já muitos aqui sabem de cor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e
Laodiceia. Então, estas igrejas eram igrejas que formavam um percurso na Ásia Menor, atual Turquia, e que existiram mesmo. Eu tive o privilégio de estar em duas, em Esmirna e em Éfeso. Esmirna, ou Izmir, hoje é uma cidade grande. Éfeso tem a parte antiga, tem uma parte moderna, mas elas existiram e existem ainda hoje. Então esta é a parte histórica. Há uma parte que nós podemos dizer assim, uma leitura universal, que é a seguinte: podemos dizer que todas as igrejas que existiram, que existem e que vão existir ainda, elas têm as características de uma destas igrejas de uma forma mais acentuada. Isto é muito interessante. Então, há igrejas, por exemplo, que são como Esmirna, que foi uma igreja perseguida. E eu pergunto aos irmãos, hoje há ou não perseguições? Ai, como há, irmãos. Eu às vezes tenho até a ideia, e preciso falar mais, sobre as grandes perseguições que estão a ocorrer nos nossos dias. Ainda há pouco recebi uma mensagem de alguém que está encarcerado. E era uma notícia sobre essa pessoa, eu vou ler com atenção. Nós temos orado e temos de continuar a orar. Então, há uma igreja Esmirna hoje, há neste sentido. Há irmãos que até morrem, estão a dar a vida. Nós às vezes passamos por tribulações e já perdemos a fé. Dizem, eu vou perder a fé. Mas vai perder a fé por quê? Por causa de uma tribulação. Mas há uma igreja que perdeu tudo, exceto a fé. Perdeu tudo, a vida até, mas não perdeu a fé. Então, para nós, é um exemplo. Há outras igrejas que são, por exemplo, Tiatira. É aquela igreja da idolatria, que nem vou dizer o nome, toda a gente sabe. Então, hoje, essas igrejas continuam a existir. É uma leitura universal. Mas a terceira leitura é a leitura profética. Porque não nos esqueçamos que estas cartas, elas estão num livro que é de profecia. Então, seria muito estranho que estas cartas não tivessem profecia. Todo o livro do Apocalipse é profético, mas estas cartas não. Seria um pouco absurdo. Então, estas cartas têm profecia. Qual é a profecia? Aquilo que Jesus revelou a João é que a igreja iria ter 7 períodos da sua existência na Terra. E é esta a perspectiva que nós vamos observar de uma forma extremamente resumida nesta noite. É o aspecto profético, como Jesus viu o tempo, viu a igreja ao longo do tempo e viu a igreja também nos nossos dias. Ele viu num relance, ele viu aquilo que ia acontecer. Então, meus irmãos, muito rapidamente, estas cartas têm uma estrutura que se repete em cada uma, muito fácil nós observarmos isso. Há 4 coisas que nós lemos em cada uma destas cartas. A primeira é uma avaliação das obras da igreja. Eu chamo a atenção dos irmãos para este facto. Nós lemos assim, querem acompanhar comigo, só abrindo aqui, Apocalipse 2. Primeira carta, versículo 2. Como é que começa? 2:2. Como é que diz? Eu sei a tua fé. É isso que lá está? Não, o Senhor nunca se refere se a pessoa tem fé, se a igreja tem fé ou não. Ele fala das obras. Então, como é que Deus avalia a fé da igreja? Através das suas obras. Nós sabemos que já temos falado muito, que não caiamos naquele erro doutrinário que é pensar que a fé, eu tenho fé, mas depois não tenho obras. E o Senhor, Ele avalia, não é essa fé etérea, invisível, que nós supostamente temos. Não? Ele avalia, são as obras que nós fazemos, o nosso zelo, o nosso trabalho para Ele, o nosso sofrimento, as nossas renúncias pelo reino. É isso que o Senhor avalia. E em todas as cartas nós temos isto. Eis que eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. Então, hoje eu gostaria muito que nós, como igreja aqui em Gaia, tivéssemos a noção, o Senhor Jesus olha para nós e Ele tem um diagnóstico a fazer, uma avaliação. E essa avaliação, podem ter a certeza que começa por esta frase, eu sei as tuas obras.
Eu pergunto a mim mesmo, qual será a avaliação que o Senhor faz desta igreja? Eu desejo sinceramente que seja positiva, mas sobretudo desejo que possa ser mais positiva, que nós possamos ter mais obras, menos conversa de religião e mais obras, servir ao Senhor, dar o nosso tempo, dar os nossos bens, nossa saúde, nossa família, pôr Jesus em primeiro lugar. É isso que o Senhor vai avaliar. A segunda parte da estrutura é uma crítica. Isto é, o Senhor vai ver aquilo que Ele não acha positivo em cada igreja, exceto em duas. Há duas igrejas onde o Senhor Jesus não acha nenhum aspecto negativo, que é uma coisa notável. Uma dessas igrejas é Esmirna, é a tal igreja perseguida. O Senhor não critica. Claro, é uma igreja que deu a vida por Jesus. O que é que se pode exigir mais do que isto? Dar a própria vida. E a outra é a igreja de Filadélfia, que também o Senhor diz que, apesar de ter pouca força, ela foi fiel, guardou a palavra, e por isso o Senhor a vai abençoar de uma forma muito especial. E nós já vamos referir essa bênção. Outra parte é uma exortação. Por exemplo, à igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. É a exortação, é um convite para que aquela igreja faça algo. E depois tem uma promessa, que também é muito curiosa. Vamos ler, irmãos, em Apocalipse 2, 7. Como é que diz? Apocalipse 2, 7. Alguém pode ler? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que? Pronto. Então, a promessa é para quem? É para quem? Vamos lá, irmãos. Quem? Vencer. Agora vou fazer uma pergunta aos irmãos. Por exemplo, num jogo de futebol, um clube, ele é vencedor se ele nunca tiver jogado? Numa batalha, há alguém que venceu sem nunca ter ido à batalha? Eu pergunto, o irmão quer vencer sem ter lutas? Eu preferia se não tivesse lutas nenhumas e depois o Senhor me desse o prémio da vitória. Pois é, mas aí não é o que venceu, é o que esteve quietinho. Mas não há nenhuma promessa para o que está quietinho. A promessa é para aquele que vence. Então, nós temos as nossas lutas, temos as nossas provações. As provações são da fé. Jó foi grandemente provado. Mas ele chegou a dizer assim, ainda que ele me mate, eu não deixarei de crer no meu Deus. Coisa extraordinária. São as provações da fé. E àquele que vencer, Deus tem uma grande recompensa. Então, meus irmãos, isto anima-nos muito, porque nós, como igreja, nós temos as nossas batalhas, as nossas lutas. E a promessa é que nós temos de vencer. E o que vence, o apóstolo João diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, a fé é aquela que vence tudo aquilo que vem até nós. A fé em quê? A fé na palavra, a fé no Senhor, a fé naquilo que Ele fala connosco. Não é fé nas circunstâncias da vida. A vida corre-me bem, eu tenho fé. Isso não é fé nenhuma. A fé é quando nós cremos no nosso Deus, independentemente daquilo que esteja a acontecer, nós mantemos a nossa confiança no nosso Deus. Meus irmãos, então nós vamos fazer aqui uma descrição geral desta história antecipada da igreja. A profecia é história antes de ser escrita. Hoje há coisas aqui que para nós já são históricas, mas no tempo em que João recebeu, era uma profecia. Então, profecia o que é? É a história antes de acontecer, mas que Deus, na sua presciência, Ele revela. Nós vamos dividir em 3 grandes momentos. Eu vou procurar ser o mais breve possível. O primeiro momento é aquele que eu vou chamar um começo atribulado. Um começo atribulado.
A igreja, quando começou, irmãos, começou no meio de muitas tribulações. E este período cobre duas igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. E as tribulações da igreja eram de dois tipos, eram interiores ou internas e externas, eram lutas por dentro e por fora. Por fora, nós sabemos o que aconteceu, foi desde o início a igreja foi fortemente perseguida. Nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala da sua vida, ele tem um texto em que ele diz, porque eu sofri tantas vezes açoites, naufrágios, perigo de vida, fomes, jejuns, nudez. Eu antigamente costumava orar assim, Senhor, dá-me o poder de Paulo, mas depois desisti. Quando percebi que para ter aquele poder, ele apanhou muito. Eu disse, Senhor, dá-me algum poder, mas também... A igreja começou assim, irmãos, no meio de muitas lutas. Eu estou a falar de lutas e tribulações para os irmãos serem valentes, porque eu sei que alguns estão a enfrentar lutas. Vamos ser valentes, irmãos, o Senhor está connosco. E a igreja foi uma igreja valente. Se não fosse de valentes, a igreja nem tinha começado. Mas as tribulações não eram só por fora, eram também por dentro. O apóstolo Paulo reuniu uma vez os anciãos da igreja de Éfeso e disse assim, eu sei uma coisa, que quando eu vos deixar, entrarão no vosso meio lobos devoradores. Referia-se às heresias, aos ensinos deturpados, sobretudo os chamados judaizantes, que queriam trazer para dentro da igreja, que vivia na graça, queria trazer a lei, o legalismo, a guarda do sábado, do Velho Testamento. Então Paulo disse, os lobos devoradores vêm aí. E aconteceu. Então houve muitas heresias, as heresias que vieram dos judeus e também dos pagãos, a filosofia pagã que entrou, que começou a criar, como no caso do gnosticismo, o chamado docetismo. O docetismo é menos conhecido, era uma heresia que Jesus, ele não era bem carne, era uma espécie de um espírito. E então, por exemplo, quando Jesus andava na praia, ele nem deixava pegadas porque ele não tinha corpo. Uma heresia. Jesus fez-se carne. E foi em carne que ele morreu. E foi em carne que ele ressuscitou. Foi corpo, fisicamente. Então, a igreja, ela teve logo de início estas grandes batalhas, que são as duas grandes batalhas que sempre a igreja tem. Como é que o inimigo ataca a igreja? Destas duas formas. Perseguindo-a, ou limitando-a, condicionando-a de alguma maneira. Nós, graças a Deus, nós não temos tido perseguições, mas nós sabemos, irmãos, que nós não somos muito bem queridos aí fora. Nós somos tolerados, até porque é uma lei da liberdade religiosa, mas nós que queremos na Bíblia, nós somos muito criticados. Porque a Bíblia não é para ser interpretada à letra, porque isto e por aquilo, então nós já estamos numa categoria assim um bocadinho complicada. De vez em quando há assim uns acessos, como quando há uns anos nós inauguramos uma igreja aqui nos arredores do Porto, e quando estávamos a começar o culto de inauguração, a sala cheia de visitantes, falhou a luz. E nós descobrimos que tinha sido lá, enfim, quem estava lá à frente da igreja, como é que se chama? A Companhia da Luz, não é? Que mandou desligar, arranjou lá uma coisa qualquer, ficamos sem luz. Agora vejam como o Senhor nos abençoou. Um vizinho viu aquilo e disse, não, vocês não vão ficar sem luz. E puxou lá de uma extensão e ligou e nós tivemos luz. Mas às vezes há pequenas contrariedades, pequenas perseguições, às vezes no nosso emprego, nós somos assim mal vistos, somos criticados. Irmãos, e nós o que é que vamos fazer? Paciência. Estão as lutas. Agora, há outra maneira do inimigo nos atacar. Uma são as perseguições, às vezes até a violência. A outra é a sedução, que é a serpente. Quando ela falou a Eva, Eva, minha amiga, é verdade que Deus disse isto? E Eva disse, pois é, tu tens razão. Aquela voz começou. Então, é a sedução do mundo,
é dizer assim, olha, não é bem assim, vai com calma, não podes ser tão fanático, não leves assim a palavra de Deus tão à letra. E a igreja, ela começa a deixar que o mundo entre, e daqui a um bocado é aquela confusão. Já ninguém sabe o que é família, o que é casamento, o que é santidade, já ninguém sabe, porque entrou o mundo, não é? Entrou o mundo e aí a igreja ela começa a ter muitas dificuldades. Estas são sempre as duas grandes lutas, perseguições por fora, seduções para a igreja se render ao mundo por dentro. O segundo momento, irmãos, que nós queríamos referir, o primeiro foi o começo atribulado, o segundo é o grande desvio. E o grande desvio ocorre com as igrejas de Pérgamo e Tiatira. No século IV, as perseguições pararam. A igreja foi muito perseguida. Um dos últimos imperadores romanos foi Domiciano. Tinha um ódio aos cristãos e à Bíblia. Ele mandou destruir todos os pergaminhos que tivessem textos da Bíblia. Só que, e até mandou levantar um monumento a dizer, terminou, os cristãos acabaram. Mas ele não sabia que passados poucos anos iria acontecer um milagre, é que houve uma operação maravilhosa do Senhor que parou as perseguições. Então, no século IV, sobretudo com o imperador Constantino, o cristianismo deixou de ser perseguido. E então, acabaram as lutas? Não, começou uma muito pior. Reparem aquilo que eu falei, a sedução. Então veio algo que parecia bom, mas era um presente envenenado. O cristianismo foi transformado na religião oficial do Estado. Quer dizer isto, irmãos, o seguinte, que a partir daquele momento, a partir de Constantino e sobretudo depois outro imperador, a partir daquele momento, por exemplo, quem quisesse ser funcionário público do Império Romano tinha que ser cristão. Então os irmãos imaginem que viviam naquele tempo e precisavam de um emprego. O que é que faziam? Os irmãos tinham a vossa religião, adoravam Diana dos Efésios, adoravam, enfim, outros deuses, mas para arranjar um emprego, o que é que os irmãos faziam? Olha, eu sou cristão. Eu converti, não converteu nada. Então, de repente, a igreja explodiu num crescimento que não era crescimento, não havia fé verdadeira, havia um oportunismo. Então, Pérgamo significa isto, casamento pervertido, quer dizer, a igreja casou-se com o Estado. A igreja tornou-se uma instituição do Estado. Os pagãos tornaram-se nominalmente cristãos, mas continuaram no seu paganismo na mesma. Os nomes dos deuses pagãos foram adaptados, as festas pagãs foram adaptadas, e nós conhecemos muito bem aqui um exemplo no Porto. Há uma festa pagã, chamada Solstício de Verão, que era uma festa que festejava a fertilidade, associada à alegria das colheitas e da abundância. E então esta festa foi cristianizada. Como? Recebeu o nome de um santo. Como é em junho, todos nós sabemos qual é o nome do santo. Qual foi o homem escolhido? Qual foi o sortudo que recebeu o nome do santo? Foi o São João. Então, São João o que é? É um nome dado a uma festa pagã que já existia. Eu nem vou descrever o que é que significa o alho e o martelo, para não escandalizar nenhum irmão que às vezes ainda possa ter alguma inocência. Então, São João tornou-se o padroeiro desta festa. Isto aconteceu em tudo. Então, aquilo que era pagão recebeu um nome cristão e toca andar. Mas a estrutura do Império Romano foi transposta para a Igreja. Então, a hierarquia que havia no Império entrou na Igreja. Então, nós tínhamos cá em baixo, tal, depois lá para cima, desculpem agora, não quero ofender ninguém, os bispos, os arcebispos, os cardeais e o imperador. Como é que foi chamado o imperador da Igreja? Papa.
Mas é a mesma estrutura, por aí fora, é a estrutura do Império Romano. Então, Pérgamo. Logo a seguir, vem um outro período da igreja chamada Tiatira. O nome Tiatira é muito interessante e é bom que nós prestemos atenção. Tiatira significa sacrifício contínuo. Que é um nome um pouco estranho, sacrifício contínuo. Mas isto corresponde a quê? E eu vou dizer, mais uma vez, irmãos, nós não estamos aqui para tratar de maneira depreciativa qualquer religião. Todas as pessoas têm direito a crer naquilo que quiserem. Seja qual for a religião, católica, islâmica, budista, até os ateus também têm direito à sua fé. Bom, mas Tiatira é o período da ascensão da Igreja Católica Romana, com todas as suas heresias. Uma dessas heresias, que para mim talvez seja a maior, é a ideia de que na missa, na Eucaristia, Jesus é sacrificado. Eu já descobri que muitos católicos não sabem isto. Apesar de se fazerem irem à missa, não sabem que Jesus é sacrificado em cada missa. Ora, isto é, desculpa irmãos, isto é no mínimo uma blasfémia. Porque Jesus morreu quantas vezes? Uma vez. E para sempre. Um sacrifício perfeito, único. Como é que é possível Jesus ser sacrificado em cada missa? E se alguém, eu vou pedir que cuida daquela bebé, se houver, às vezes, assim, alguma dificuldade, os seus irmãos dizem, não, o pastor está errado, perguntem a um senhor padre, que já temos perguntado a vários, eles dizem, não, é isso mesmo, a doutrina é o que diz. Então, isto é uma coisa que, do ponto de vista bíblico, não faz nenhum sentido. Entrou a idolatria, que é tudo aquilo que a palavra de Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. Pronto, a Bíblia diz, não farás. A igreja diz, não, podes fazer. Então, faz a imagem de A, de B, não quero estar, enfim, a criticar, não é? Mas já estou a criticar, de facto. Fazem as imagens. A Bíblia diz, não faças. E eles fazem. Então, nós temos que ver o que é que se passa. Então, Deus diz uma coisa e os homens fazem outra. Então, entrou a idolatria com adoração de santos. Depois entrou no meio da igreja a diferenciação entre sacerdotes e os leigos. Ora, nós já temos falado aos irmãos sobre uma doutrina bíblica que é o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes, irmãos. Todos nós temos acesso a Deus, podemos orar a Deus. Então, muitas outras coisas. O celibato dos sacerdotes, coitados dos sacerdotes. Pedro nunca poderia ser padre, ele tinha sogra. E até gostava da sogra, porque a sogra adoeceu, ele chamou Jesus para orar pela sogra, coisa que muitos não fariam, e ele fez, não é? Porque ele era um homem casado, como eram todos os irmãos. Nós lemos lá características dos líderes da igreja, casados com uma só mulher. Mas veio esta doutrina que tem trazido tanta miséria. Porque o homem não pode casar, ter uma vida normal, então ele desvia-se por coisas que nós sabemos. E foi por aí fora. Intercessão pelos mortos. Quando a Bíblia diz que há um abismo, purgatório, e claro, a igreja começou a adquirir poder, muito poder. Quando Portugal foi fundado, não sei se os irmãos sabem quando, mas se não sabem eu vou dizer hoje, é um brinde pago mesmo. 1143. Mas sabem uma coisa? O nosso Dom Afonso Henriques, que era tão valente que batia na mãe, pelos vistos, ele foi pedir autorização ao Papa. E teve de pagar ouro. Então estão a ver, o que é que o Papa tinha a ver com o Dom Afonso Henriques? Era assim, a Igreja mandava na Europa da Idade Média. E nós temos de saber estas coisas, irmãos. Nós não temos idade para andar aqui a crer em fantasias. Então a Igreja, ela saiu do caminho, saiu gravemente do caminho. Este foi o segundo período a que nós estamos a chamar o período do grande desvio. E agora vamos ao terceiro e último período, que vai abarcar
as últimas 3 igrejas. Igreja de Sardes, Igreja de Filadélfia, Igreja de Laodiceia. No século XVI, século XV, século XVI, a igreja estava num caos absoluto. Se os irmãos lerem um bocadinho da história da igreja, vão ver 2 ou 3 coisas só para os irmãos saberem. O poder político da igreja, a ostentação da riqueza, era uma coisa absolutamente imoral. Houve um frade um frade alemão, que foi a Roma em peregrinação, e ele viu a riqueza, o mundanismo, as amantes dos padres e dos cardeais, etc. E ele quase que perdeu a fé. Ele voltou para a sua terra e disse, não, isto não é fé bíblica. Esse homem chamava-se Lutero. Ele começou a estudar a Bíblia, ele era um teólogo, começou a ler a respeito daquilo que a Bíblia ensinava. A Bíblia estava escondida nos mosteiros, estava em latim, ninguém sabia a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E com ele, outros noutras partes do mundo, teve uma ideia: traduzir a Bíblia. Ora, isto para nós hoje é uma coisa, toda a gente tem Bíblias, é uma coisa tão, enfim, normal, mas para ele foram muitos anos de trabalho. Ele traduziu a Bíblia para a língua alemã. Meus irmãos, quando a Bíblia foi colocada nas mãos do povo, houve uma revolução. Porque o povo começou a ler e a ver o que era a verdade. Porque não era preciso ninguém até falar, bastava ler. E começaram a dizer, não, o que está aqui é diferente daquilo que eu estou a ver. Por exemplo, havia uma pregação que era feita no tempo de Lutero, que causou uma grande indignação. Havia um homem que ele pregava o seguinte, juntava assim uma multidão e dizia, vocês se amam a vossa família, deitem aqui uma moeda, porque quando a moeda cai no saco, lá das ofertas, a alma sobe no purgatório. Ele ensinava isto. Então quem deitava uma moedinha pelo tio, pela mulher, pelo filho, e aquele povo pobre, eles traziam o seu dinheirinho para a família subir no purgatório. Isso criou uma grande indignação. Chama-se isso simonia, que é a venda de bênçãos através do dinheiro. Hoje há gente que também vende a bênção. Os irmãos vão ir a certas igrejas que dizem, dê o seu dinheiro, se der o seu dinheiro, Deus vai abençoar. É a mesma coisa, irmãos. Nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós queremos. Então, houve uma grande revolução. E, por causa dessa revolução espiritual, houve 5 verdades que foram restauradas. E todas elas começam em latim pela palavra sola. Não é sola do sapato, atenção, não é? É sola, que quer dizer somente ou apenas. São 5. E não é nada difícil nós fixarmos. Primeiro é sola scriptura, somente a Escritura. O que estiver da Escritura é para nós crermos. Se não estiver, está certo? Se não estiver da Bíblia, ou se for contra a Bíblia, nós, como servos de Deus, não podemos aceitar aquilo. Segundo, solos Christus, quer dizer, só por meio de Cristo. Então, Cristo é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, é o único caminho, é a única verdade, só Cristo. Terceira, sola gratia, somente pela graça. Nós não somos salvos pelas obras, nós não merecemos, nós não podemos pagar a nossa salvação, é pela graça. Terceiro, sola fide, que é fé. Nós somos salvos pela fé. Deus dá a sua graça e nós temos de responder recebendo pela fé a graça de Deus. E a quinta e última é sola glória. Toda a glória é para Deus. É Ele que merece toda a glória. Meus irmãos, a Igreja, ela deu um grande avanço. Os reformadores não foram muito longe. Houve coisas que eles não conseguiram endireitar, etc. Mas eles avançaram. E seguiu-se um período de grande expansão e de grande avivamento espiritual, que é o período de Filadélfia.
Então, a partir do século XVII em diante, começou a haver muitos irmãos que foram muito tocados pelo Senhor porque entenderam o Evangelho. E então partiram como missionários para as regiões mais longínquas do planeta. E hoje nós pensamos, por exemplo, assim, viajar para a Índia. Hoje a gente apanha aqui um avião e em algumas horas nós chegamos lá. Viajar para a China, é a mesma coisa. Naquele tempo, quando alguém partia para a China, tinha uma viagem de ida, porque muito poucos voltavam. Muitos morriam até pelo caminho. Outros apanhavam febres, outros morriam perseguidos em África. Quantos deram a sua vida? Em todo o mundo. Mas esta igreja começou a amar os perdidos. Então é a igreja missionária. É a igreja que partiu, a igreja da evangelização. É a igreja também de onde vai emergir o movimento pentecostal, ao qual nós somos muito devedores. Hoje nós podemos dizer que somos frutos da igreja de Filadélfia, desta igreja que enviou missionários para toda a parte. O nosso país foi sempre tão perseguido, todos aqueles que eram chamados protestantes ou os evangélicos, foram sempre perseguidos. Sempre tudo fechado para o Evangelho. Mas alguns vieram, missionários de outros países. Eu conheci vários que deixaram tudo e vieram pregar o Evangelho com muitas lutas e muitas renúncias, mas o Senhor abençoou. E agora, irmãos, eu gostava de ler em Apocalipse 3:10 o que é que o Senhor diz a esta igreja. Porque esta é o nosso modelo de igreja. Nós queremos ser como Filadélfia. E nós vamos ler aqui Apocalipse 3:10. Qual é a promessa? Vamos ler. Todos comigo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esta promessa significa o seguinte: o Senhor vai guardar todos aqueles que vivem neste espírito de Filadélfia de uma grande tentação que há de vir. Uma grande tribulação que há de vir. E como é que o Senhor vai guardar ou vai preservar a igreja? Através do arrebatamento. O arrebatamento será a maneira como Deus vai poupar a igreja a esse tempo de grande sofrimento que virá sobre a terra. E vamos terminar, irmãos, com a última igreja. A igreja de Laodiceia, que é um período de decadência espiritual. Então a igreja, ela tem um momento muito alto em Filadélfia. A igreja de Filadélfia continua viva no nosso meio, mas ao mesmo tempo há uma decadência espiritual, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia começa por uma palavra, laos, quer dizer em grego, povo. E dikeia é a justiça, os direitos do povo. Então nós já estamos a ver qual é o espírito. É o povo preocupado consigo mesmo, com os seus direitos. Então é uma igreja morna. O Senhor diz no versículo número 3:16, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Reparem, irmãos, é morna porque ela tem a sua fé, mas não tem compromisso com o Senhor. Ela não tem compromisso. O compromisso dela é, se puder, se der jeito, se tiver tempo, se não tiver férias, se não chover, não tem compromisso. A palavra-chave para esta igreja morna é falta de compromisso. Ela está virada para si mesma, para a sua família, para os seus bens, para os seus sonhos, para os seus projetos. Ela não tem o projeto do reino, ela perdeu a visão do reino. E por isso, infelizmente, esta igreja, ela vai ter um castigo que o Senhor fala no versículo número 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é que significa isto, irmãos? Significa que esta igreja vai ser expelida do corpo. Todos aqueles que tiverem o espírito de Laodiceia vão ser expelidos do corpo. E, infelizmente, vão cair nesse tempo terrível que vem aí da grande tribulação. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o que é que o Senhor quer e ama na igreja
E o que é que Deus não quer na igreja? Se nós pensarmos assim, qual é a igreja que Deus quer? Nós olharmos para aqui, nós vemos facilmente. E também vemos aquilo que Deus não quer. Qual é a igreja que Deus quer? Podemos resumir. Deus quer uma igreja que ame ao Senhor como Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que ame ao Senhor. Segundo, que tenha perseverança no meio das tribulações. Como a igreja de Esmirna. A igreja que Deus ama é a igreja que não se compromete com o mundo. Que se separa do mundo, ao contrário de Pérgamo. É a igreja que só adora ao Senhor. Que valoriza o sacrifício de Jesus, o sangue do Cordeiro, como uma oferta única e perfeita, ao contrário de Tiatira. É a igreja que tem fidelidade à palavra, como a igreja de Sardes. É a igreja que tem um grande zelo pela evangelização, porque no seu coração há muito amor pelos perdidos, como a igreja de Filadélfia. E é a igreja capaz de vencer a mornidão, comprometendo-se seriamente com o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, este é um retrato profético da igreja que o Senhor revelou ao seu servo João. Hoje nós fizemos esta viagem muito rápida, apesar de eu já estar aqui alguns minutos a mais, mas nós queremos entrar na próxima vez, nós vamos entrar na terceira secção. Vamos selecionar alguns tópicos e eu creio que muitos aqui vão ouvir coisas pela primeira vez, coisas muito interessantes e muito importantes para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.